Santo Deus que está nos céus, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui, continuando na sua presença. Queremos humildemente requisitá-la que seja conosco ainda aqui. Sabemos que estamos chegando nas horas sagradas do sábado, pedimos que o Senhor continue conosco. Te peço bem que o Senhor me use. Ao apresentar esses eventos históricos, que o Senhor possa me dar clareza, discernimento, calma e também a habilidade de poder passar isso de uma forma que possamos entender. O objetivo principal disso, Senhor, é que nós queremos transformar o nosso caráter, nós queremos mudar a nossa vida, nós queremos estar mais perto de Ti. E a Sua misericórdia, a Sua bondade, que é para sempre eterna, demonstra todos esses fatos para que nós encontrássemos essas joias para realmente mostrar que o Senhor está no controle de tudo. E isso nós vemos Cristo, nós vemos a Sua presença, um Deus que controla todos os fatos, desde a contrafação até os fatos que afetam a Sua própria igreja. Perdoa os nossos pecados, te peço aos anjos de estar aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, irmãos. Nós vamos continuar nossos estudos. E antes de eu continuar, eu gostaria de fazer uma pequena revisão. Eu sempre gosto de fazer uma revisãozinha breve, para a gente localizar onde nós estamos. Nós conversamos na nossa primeira palestra de introdução que nós queremos ver os fatores externos, os fatores externos que vão estar mostrando para a gente por que essa data que Jeff comentou, 9 de novembro, é importante. E o meu estudo é focalizado nos fatores externos. O irmão Jeff, o brother Jeff, está fazendo mais as coisas internas, os paralelos internos com as linhas de Abraão, com todas as linhas. O meu fato é simplesmente olhando a história. Nós começamos com a guerra no céu de contrafação, nós vimos que começou uma guerra de procuração na terra, nós vimos que essa linha da verdade é muito perto da linha da mentira, nós estudamos como Satanás atuou na sua igreja, nós fizemos a linha de Fátima, e antes de eu fazer isso aqui, eu só queria botar o gráfico. Deixa eu colocar isso aqui, fechar isso aqui. Nós vimos que a igreja católica passou por um período de espalhamento desde 1798, página 47. Nós vimos que a igreja estava num período de escuridão desde 1798, e nós vamos ver que 1916 é uma porção do que aconteceu com a igreja, onde no ano de 1916, você vê que aparece um anjo que descende 3 vezes para 3 crianças que estão localizadas em Portugal, trazendo uma mensagem de temor, depois de dar glória a eles, fazendo orações, e depois participa desse cálice com eles, e ali nessa primeira a visita fala que virá mais 6 vezes, e prepara as crianças para receber Fátima. No próximo ano, dia 13 de maio, que é a data que começa a acontecer, Fátima aparece pela primeira vez, e as crianças a recebem, e nós seguimos todos os eventos, né? Na segunda vez, quando aparece em maio, dia 13 de junho, desculpa, é na época do Santo Antônio, que representa a formalização da mensagem para a gente, ok? No ano de 1917, ela explica para eles o que virá para acontecer. Depois disso, em julho, é o ponto mais controverso da aparição, onde tem os 3 segredos que são revelados. O segredo principal nós falamos que é a Rússia, correto? Que tem que dedicar a Rússia para Maria. Okay? Eu falo Fátima, me comentaram, porque foi na cidade de Fátima, mas quem apareceu era Maria. Tá? E a oposição aumentou no dia 13 de agosto, quando elas tinham que se reunir, uma pessoa tirou elas do grupo, levou para uma prisão, ficaram presas do dia 13 ao dia 15, e até que o dia 19, quando elas saíram, elas apareceram de novo na cova, e lá eles receberam uma instrução, receberam dinheiro também para construir uma igreja. Começa uma organização desse movimento. A próxima aparição é em setembro, de 13 de setembro, 30 mil pessoas já aparecem, já tem um grande número vindo, e nessa aparição eles falam que a próxima vez que eles tiverem a visão, em outubro, fizeram uma predição de que quem apareceria era o bebê Jesus, Maria e José. Ok? E nós mostramos tudo, a próxima vez foi 70, tiveram o milagre do sol, onde as pessoas só puderam ver as mudanças no sol, mas as crianças foram capazes de ver Maria, Jesus e José. Tudo bem? E nós marcamos na nossa linha de reforma como sendo o começo do tempo do fim, o aumento do conhecimento, a formalização, 11 de setembro, e termina com o decreto dominical. Tudo bem? Então, continuando aqui,
nos nossos estudos, vou passando rápido, nós mostramos as três crianças, Lúcia, Jacinta e Francisco, ok? Pela idade dele, nós vimos que 13 de julho era para fazer a dedicação de Maria. No dia 13 de outubro de 1917 foi o milagre do sol. Nós vemos que vários papas tentaram fazer essa dedicação, mas muitos deles recusaram o pedido de Lúcia. Lúcia foi a única que continuou viva até no ano 2005, ok? E ela continuou tendo aparições ou visões de Maria durante esse período. O único papa que levou um pouco mais a sério foi o Papa Pius XII, onde ele fez uma tentativa em 1942, mas ele fracassou. E nós chegamos até 1979, esse é o Papa Pio XII, Eugênio Pacelli. Nós vamos voltar a estudar nele na última apresentação. E entramos no período de 1979, quando o Papa João Paulo II começa a interagir com a Casa Branca. 2 anos depois, ele recebe o atentado contra sua pessoa, e ele percebe que ele era quem? Ele era a pessoa que estava cumprindo a profecia. Então, naquele mesmo dia que ele recebe o atentado, ele pede para receber o segredo, o terceiro segredo de Maria. Tudo bem? Até aqui uma revisão. E 1 ano depois, ele tenta dedicar, mas não deu certo, não apareceram todos os bispos, até que em 1984, de novo, em março, ele tenta fazer uma dedicação, não é muito específico, até que nessa dedicação de maio agora, 13 de maio, ele faz a mesma dedicação, só que Lúcia está presente. Então, passa-se alguns meses, Lúcia escreve uma carta em julho de 1989, onde ela acha que essa carta foi aceita. Por quê? Porque desde 1984, a União Soviética começou a entrar no processo de queda. Vários processos políticos e também econômicos e militares começaram a ocorrer. Então ela falou assim, bom, parece que a carta que ele fez foi aceita. Então no dia 9 de novembro foi quando caiu a queda do Muro de Berlim. Essa foi a introdução de Fátima. Nós falamos sobre essa igreja fraturada, esse grupo de St. Gallen do Galo, né? Comentamos sobre isso, essas duas classes que existem na Igreja Católica desde aquele período, uma classe liberal que era governada por esse grupo St. Gallen, que queria que quem entrasse no poder, o Papa Francisco, e uma classe mais tradicional que era a classe do João Paulo II. Por quê? João Paulo II ele queria usar aquele poder da infabilidade. Ou seja, se ele fala uma coisa, aquilo é uma ordem. E eles não queriam deixar ele usar essa lei da infabilidade. Ok? E eu não falei ontem para vocês, mas todos vocês sabem, ele é o primeiro Papa, desde, acho que, eu estava lendo lá, mais de 1000 anos, eu não lembro, que é o primeiro Papa jesuíta que entra na história. É o primeiro na história, correto? É o primeiro na história que entra como um Papa jesuíta. Aí nós falamos sobre o grupo St. Gallen, nós falamos sobre a morte de Lúcia, nós comparamos a Lúcia com a irmã White, uma profeta verdadeira com uma profeta falso, ok? Daí nós fomos para Atos capítulo 27, nós pegamos o número 273, nós falamos também um pouco sobre, depois ela entrou Putin, né? E depois com a entrada de Putin, o mundo se desviou para o islamismo, certo? Entramos no Atos capítulo 27, deixa eu passar isso aqui, depois a gente volta. Atos capítulo 27, nós pegamos o número 273. Nós pegamos a história de Atos dividida em 2 etapas no capítulo 27, do primeira parte do versículo 1 ao 5, é uma história, uma linha de reforma, onde começa na Cesareia e vai terminar em Mirra, ok? Do versículo 6 para frente, nós pegamos a história de onde ele sai de Lazeia e vai viajar, e nessa viagem tem uma tempestade, um vento que vem do Oriente, que marca 11 de setembro, ok? E quando esse navio, antes dele afundar, né, naufrágio, né? O naufrágio nós marcamos como decreto dominical e nós vimos que existiam 276 pessoas no barco. Só que nós tiramos 3 pessoas. Vocês se lembram quem que eram? Paulo, Aristarco e Lucas. Lucas não está escrito ali, mas nós esperamos pela inferência que foi ele que escreveu o capítulo. Nós vimos que Paulo representa o nome de um número pequeno, que representa os sacerdotes. Aristarco representa o mestre principal, o chefe principal, que é Cristo. E Lucas, que é o que dá a luz, que não comenta nada, não fala de si, nós botamos como Espírito Santo. Então nós vemos que Paulo está acompanhado de Cristo e Espírito Santo. E com a queda desse barco sobram 273 pessoas. Nós somos em Números capítulo 3,
E nós vimos que depois do pecado do povo, né, depois daquele bezerro de ouro e tudo mais, os primogênitos que tinham a função do sacerdócio. Okay? Então, ele recebe uma ordem de Deus, Moisés, e ele fala para Arão para contar todos os primogênitos, que eram 22 mil primogênitos, 22.273. E ele manda contar também todos os levitas acima de um mês, que são 22 mil. Existe uma diferença de 273. Então esse número é comprado para pertencer aos levitas. Então nós usamos esse número 73 para representar os levitas. Nós pegamos esse número 273 e buscamos na história onde que é relevante. E nessa história nós vimos que tem uma data de 273, foi quando estava terminando uma guerra, que é a Guerra Pírrica, onde existia um general chamado Pirro de Epiro. Okay? Nós vemos a introdução desse lugar. Nós falamos que depois da morte, buscamos Daniel, capítulo 8, versículo 5, nós vimos a história daquele chifre grande, que representa quem? Alexandre, o quê? O Grande, o Magno, Alexandre o Grande. E nós vemos que o chifre dele foi quebrado como? Mas como é que quebrou? Quebrou por si só, né? Porque dizem que ele morreu, alguns especulam, ele morreu na casa dele, uns especulam que ele estava intoxicado, não sabe como ele morreu, mas ele morreu, não foi por uma batalha que ele morreu. E depois disso foi dividido em 4, certo? E esses 4, vocês me falaram a vez passada, que é Cassandro, correto? Lisímaco. É Lisímaco ou Lisímico? Maco. Desculpa, meus slides vai estar lisímico. Me desculpem pelo meu erro de Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, correto? Então nós vimos que a Bíblia fala que vai ser dividido em 4. Mas quando nós estudamos isso na história, a morte de Alexandre aconteceu no ano 323 a.C. E esses reinos foram divididos em 4, a Grécia, no ano 301 antes de Cristo, numa batalha chamada Batalha de Ipsu, ok? Batalha. Nós vamos estudá-la hoje, ok? Ipsu, ok? Essa divisão, nós vemos o Império Grego sendo dividido em 4. Mas existe uma lacuna de tempo de 323 a 301, ok? Que são exatamente 22 anos, ok? E esse período de separação, nós entramos num período que é chamado, aqui desde a morte de Alexandre o Grande até 301, nós temos as 4 guerras dos diádocos, ok? A palavra diádocos representa generais. Então nós vemos que os generais da Grécia começam a pelejar contra eles. Nós então entramos num período que é chamado período helenístico da Grécia, ok? Onde a influência grega no mundo começou a espalhar para todos os lados. Então nós estamos no período helenístico, ok? Então essas 4 guerras são os 4 diádocos que nós vemos nessa batalha. E durante aqui você vai ver que nesse canto aqui existe a Macedônia. Vocês estão vendo a Macedônia? E nós vamos estar focalizando numa batalha que vai estar pegando entre o pé, digamos, a bota da Itália, no mapa, mais fácil para se dizer, com a Macedônia que está do lado ali, que hoje representa a Grécia, a Albânia, eu acho que é hoje. Tá? Então, nós vamos agora começar a estudar essa introdução de Piro. O que aconteceu? Com o passar do tempo, o Império Grego que expandiu, ok? Roma estava começando já a surgir no cenário mundial. E Roma, com o passar do tempo, deixa eu passar aqui, isso. Roma conquistou várias coisas, chamada a Magna Grécia. A Magna Grécia é a parte da bota, a parte final da bota da Itália, ok? Roma ficava aqui em cima, ok? E Roma começou a influenciar todas essas cidades aqui para baixo. Mas aquelas cidades pertenciam a quem antes? A Grécia. Então você vê que a Magna Grécia é um período onde há uma mistura de Roma e Grécia. E haviam 2 cidades de importância aqui. Está vendo essa cor diferente? Essa cor diferente quer dizer que era pertencida pelos gregos, ok? E ela é uma cidade grega. E tinha uma outra cidade chamada Túrio, ok?
Eu quero que vocês lembrem dessas duas cidades, Túrio e Tarento. Porque esse número 273, que eu vou botar para vocês aqui, que eu estou interessado, no número 273, antes de Cristo, é porque existe uma batalha entre essas duas cidades, Túrio e Tarento. Tudo bem? Agora, o que estava acontecendo no contexto histórico dessa época? Túrio recebeu influências do pessoal do norte, recebeu influência da Roma. E Túrio era uma cidade que estava meio que dividida. Ela estava formada pelos aristocratas, vou escrever aqui, vou botar Túrio. Está formada pelo aristocratas. E o outro eram democratas. Os democratas, eles eram mais tradicionais e eles queriam manter a sua aliança com a Grécia. Ok? Túrio era mais pessoas que tinham mais influência econômica, mais dinheiro. Com quem que eles queriam se influenciar então? Com Roma. Ok? Então, você vê que vai começar a ter um conflito entre Túrio, que era uma cidade que estava dividida, que ainda tinha influência grega, mas que Roma já colocou a sua presença lá, ok? Então nós vamos ver que na história vai chegar um ponto que Túrio vai ter um problema com Tarento. E Túrio vai pedir socorro para quem? Para a Grécia ou para Roma? Se a maioria do pessoal de Túrio estava em contato com Roma, eles vão pedir socorro para Roma. E nesse socorro, Roma vai vir e dar suporte a Túrio. Mas Tarento pertence a quem? A Grécia. A Grécia vai saber, ou Tarento sabe, que eles não têm a capacidade militar de lutar contra Túrio, contra Roma. Então o que Tarento vai fazer? Pedir socorro, porque questão de guerra é quem você se alia. Tudo bem? E para quem que ela vai pedir socorro? Para a Grécia. E naquela época existia um general que era muito poderoso, que nasceu no ano 319, que eu vou começar a falar dele aqui agora, já estava falando ali, que é Pirro. Se eu falar Pirro, me desculpa, porque é difícil falar Pirro para mim. Ele nasceu 219 a.C. Olha, 319, está um erro aqui, está no meu PowerPoint. 319, obrigado, Sandra. Olha só, se ele nasceu no ano 319, vamos colocar Pirro aqui. Vou botar desse lado aqui. 319 a.C., nós vamos ter Pirro. E ele era primo de Alexandre, vocês lembram disso? Primo segundo. E olha só, quantos anos é daqui até 319? 4 anos também. Nós vamos ver que é interessante que nessas batalhas aqui existe o número 4 acontecendo. Ok? Então, Pirro, depois que nasceu, eu vou contar a história dele mais para frente, mas nessa batalha, eles chamam Pirro, que morava aqui do lado, morava nessa região de Epiro, onde está a Albânia hoje seria, para socorrê-los. Ok? Então, essa aqui é uma foto mostrando Roma, a influência que Roma começou a crescer durante toda a Europa. Ok? E começa a invadir para chama a Magna Grécia, a Grécia Magna. Mas a bota dele tinha ainda influência grega. Ok? Então, esse era o contexto da guerra. Você vê aqui entre Túrio e Tarento, ok, Túrio, se eu escrevi errado, é Túrio e Tarento, e aqui vai estar Épiro, que vai estar nesse lado aqui. Então vamos lá, a história de Pirro, eu quero contar para vocês em 2 etapas. Pirro, ele primeiro começa numa campanha balística na Macedônia, aqui na Albânia, ok, na parte da Grécia ali. E ele vai ter uma campanha na Macedônia, e depois dessa campanha ele vai ter uma campanha na Península Itália, no Mar Adriático, vai ter uma luta aqui. E nós vamos dividir a história de Pirro em 2 etapas. Então agora vamos abrir os seus gráficos, ok? Na página 49. E aqui eu vou mudar o slide para a gente botar no PDF, para continuarmos aqui. Ok? Dá para todo mundo ver? Vamos lá. Então aqui no mapa você vai ver, no pano de fundo você tem um mapa da história. Está vendo a Macedônia? Epiro vai estar bem nessa região aqui. Tudo bem? Onde está perto de Actium.
Vai estar nessa região. E aqui vai estar Tarento, aqui vai estar Túrio. Ok? Agora esquece a parte da Itália. Esquece Tarento, esquece Túrio, esquece tudo isso. Nós vamos deixar a campanha da Itália para depois. Nós vamos começar com a campanha dele na Macedônia. Tudo bem? E nós vamos pegar essas duas campanhas e vamos quebrar elas no meio, porque existe uma mudança de cenário nessa história. E nós vamos fazer o que como estudante de profecia? Botar linha sobre linha. Tudo bem? Sim? Tio Israel, você está me olhando com a cara de perdido. Não se preocupa não. Então vamos... Tá entendendo tudo. Desculpa, o tio Israel, desde o ano passado nas palestras, eu sempre pegava nele e perguntava para ele. Então não podia deixar de passar essa vez. Senão ele dorme. Então vamos lá. Então na história de Túrio, primeiro, irmãos, esqueci de falar, nós vamos ver fatos históricos e depois nós vamos fazer aplicações secundárias para o nosso tempo de hoje, tudo bem? Então agora é somente história. Então vamos pegar aqui a primeira parte aqui, onde o cenário da Macedônia. Para isso aqui eu quero que vocês pulem não, deixa aqui mesmo. Ok. Quantas guerras de diádocos aconteceu? Guerra dos diádocos? 4. Ok? Pirro, ele entra no cenário bélico, em guerras, na 4ª guerra dos diádocos. Ok? E essa guerra dos diádocos, a 4ª guerra, ela começa em 311, se eu estou correto, e vai terminar em, 309, tá? 300. Esse aqui é outro ponto, acho que a 4ª do Diadoco começa um pouquinho mais antes. Checa para mim, Wesley, para mim, a 4ª do Diadoco. Eu não sei se é 7, porque muda um pouquinho, eu tinha essa mesma dúvida, mas talvez você esteja correto. É 7 mesmo? Confere lá para mim a foto. Enfim, a 4ª guerra dos Diádocos, 307, obrigado. A 4ª guerra dos Diádocos começa em 307, ok? E é interessante você ver que antes dessa guerra começar, um general, Cassandro, vocês lembram de Cassandro aqui? Um dos generais. Você lembra que nós estamos nesse período aqui de divisão, o mundo está dividido em 4, vocês lembram disso? Então Cassandro, ele faz o seguinte, ele coloca um ditador para ficar em Atenas, e esse ditador fica em Atenas por 10 anos. Por que eu estou falando isso? Porque é uma guerra de procuração, nós vamos ver o número 10 parecido com isso, não é uma guerra direta, mas Cassandro mandou um ditador. Só que vai chegar um ponto que nós vamos ter Demétrio. Quem é Demétrio? Ok, vamos falar de Demétrio. Demétrio era um outro general. E ele era filho de Antígonos. Acho que é Antígonos, eu não sei qual é o sobrenome dele. Antígono. Ele era filho de Antígono. Eles eram os grandes generais que lutavam contra esses 4 aqui nessa época. Ok? Então, nesse ponto, Antígono fala para o filho dele, Demétrio, eu quero que você vá lá e você vai liberar esse ditador que está em Atenas. E esse período, quando ele fez isso, começou a desencadear a próxima guerra dos diádocos. Ok? Interessante, irmãos. Quando terminou a primeira guerra dos diádocos, a terceira guerra dos diádocos, logo quando acabou, esse Antígono e Demétrio fizeram um tratado de paz com Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro, mas não com Seleuco, para eles não brigarem entre si. Mas não fizeram com Seleuco. Por quê? Porque Seleuco depois entrou numa batalha com Demétrio e Antígono, que foi a batalha da Babilônia. Eles estavam discutindo quem ia conquistar aquela região do Iraque, e acabou que Seleuco ganhou. Mas isso é simplesmente um parênteses, não quero dar muita informação para confundir. Então, nesse período, Demétrio... Eles eram romanos? Eles eram gregos. E brigando entre si. A Roma ainda não está no poder na história militar. Roma vai entrar no poder no ano 272, 273. Lembra que eu peguei isso aqui? Porque o Egito falou, uau, Roma terminou de destruir esse grande general Pirro, de Épiro, e acabou com eles, seria bom a gente se aliar a eles. Então nós vemos o Egito se aliando, pedindo, mandando embaixadores. Por isso que eu peguei essa data 273, 272, ok? Mas esses generais, todos gregos, ok? Então quando Demétrio libera Atenas, começa essa 4ª guerra dos diádocos, ok? E essa guerra vai durar por alguns anos, até que nós teremos essa batalha de Ipso. Nessa batalha de Ipso, irmãos,
nós teremos uma guerra onde está Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu, Seleuco não está nessa batalha, ok? E eles estão contra, eu vou escrever aqui, contra, como é que chama o nome do pai de Demétrio? Como Antígono. É tanto nome que me desculpa, assim, a cabeça... Onde você não está é Seleuco. Mas não tem significância, eu só estou contando os fatos históricos. Antígono mais Demétrio, ok? Essa é a batalha de Ípsio. Mas antes de eu chegar nessa batalha de Ípsio, o que vai acontecer? Pirro, que era cunhado de Demétrio, ele entra na guerra. Por quê? Antígono e Demétrio chama ele para entrar na guerra. Existia um acordo que ele casou com a filha de Ptolomeu e por esse caso ter casado com ela, ele tem que entrar na guerra. Então Pirro, só tendo 18 anos de idade, ele vai apoiar quem? Demétrio. Então nós vemos aqui uma aliança. Por que isso é importante, irmão? Nós vamos ver quando nós baixarmos todas as linhas, nós vamos ver que vai ter sempre uma história de um rei do norte e um rei do sul fazendo alianças. Ok? Então vamos lá. Fugiu do Egito, isso. Cassandro, Lisímaco e Seleuco. Não estava. Fugiu para o Egito. Obrigado. Vamos botar aqui Seleuco. Seleuco. O único que não está Ptolomeu. Ok? Mas para entrar nessa guerra, você vai ver que Pirro entra nessa guerra para dar apoio para Demétrio e o pai dele, que é Antígono. Essa batalha acontece, a batalha de Ípsio, e nessa batalha foi interessante, porque quem estava lutando eram esses generais contra Antígonos, Demétrio e quem mais? E Pirro, essa força dando apoio. E Pirro, nós vamos ver, vem do sul, ok? Esse Demétrio tem essa batalha, e quem é que ganha essa batalha? Os generais. Porque a partir de 301, a Macedônia está dividida em quantas áreas? 4 áreas. Então a batalha de Ípsio é o ponto da história onde em Daniel capítulo 8, versículo 5, fala que do chifre grande quebrou, ficou em 4. Tudo bem? Sim ou não? Seguiram? Ok. Quem ganhou foi Seleuco, Cassandro e Ptolomeu. Aí dividiu a Macedônia. Aí olha que interessante, depois dessa divisão aqui, você vê que o reino macedônico está dividido. E olha que interessante, aqui fala que ficaram esses generais, né? Sabe quanto tempo durou esses generais? Cassandro foi morrer 4 anos depois. Durou somente 4 anos, esses 4 chifres que estão ditos em Daniel capítulo 8, versículos 5, não, um pouquinho mais para baixo, acho que 6 e 7. Okay. 5 quando fala que está dividido, né? Que dividiu em 4. Então você vê que já começa a estar sendo dividido. Ok, nós agora vemos que Demétrio vai ser o novo inimigo de Pirro. Pirro, localizado no sul, vai ter uma batalha com um general que está no norte, que vai ser Demétrio. Então nós vamos pegar as características dessa batalha de Demétrio e Pirro, um do norte, rei do norte, e Pirro, e vamos tentar trazer nessa história da Macedônia. Bom, vamos falar um pouco aqui o próximo ponto é Pirro vai invadir a Tessália. E a Tessália, eu vou botar para vocês verem aqui. A Tessália, isso aqui é a Macedônia, tá vendo? Aqui vai estar a bota da Itália, e a Tessália é essa região. Aqui estaria Épiro, ok? Nessa região daqui. O que aconteceu? Quem ficava no norte aqui era Demétrio, ok? Demétrio começa a expandir o seu reino. E ao expandir para o reino, ele vai para uma cidade chamada Tebes, ok? E nessa cidade Tebes, que fica mais na ponta por aqui, Pirro não gosta dessa invasão e Pirro invade essa parte desse território, que foi marcando como o ponto de invasão da Tessália, que foi 291 a.C. O general Demétrio, ao escutar, quando ele vence essa batalha de Tebes, escutar que isso aqui foi conquistado por Pirro, ele se enfurece e ele tenta fazer uma retaliação a Pirro. E ele tenta voltar nesse ponto aqui para chegar em Épiro, acho que isso aqui é Épiro, ok? Onde Epiro estava ficando. Só que Pirro ainda estava nessa batalha. Então, durante esse período do ano 291 até... Deixa eu sair daqui para vocês verem.
Hã? Tebas em espanhol, em inglês. Então você vê, Pirro invade aquela cidade, que é Tessália, que fica nesse ponto aqui, só que Demétrio estava descendo para conquistar. Demétrio se enfurece e sobe para contrariar ou para atacar de volta Pirro. Então nesse período aqui você vai ver 289 a 288 foi quando Demétrio volta e ataca Épiro, ok? Então, durante esse tempo, nós começamos a ver uma mudança de cenário. Demétrio começa a aumentar o seu poderio militar. Eu vou escrever para vocês nesse canto aqui, se tiver um espaço. Vocês estão me acompanhando ou está muito confuso? É muita história, mas vamos continuar aqui. Então, nós estamos agora nesse próximo ponto da história. Demétrio, que está montando o seu exército aqui na Macedônia, ok? Ele vai ter dois inimigos que vão lutar contra ele. Eu posso apagar aqui Túrio, que é entre aristocratas e democratas. Então nós estamos na Macedônia, ok? No meio nós vamos botar Demétrio. Demétrio terminou de expulsar ele, tirou todo o território da Tessália, ok? E agora nós temos Demétrio querendo expandir mais ainda o seu território. E nesse ponto começa uma guerra de alianças. De um lado você tem Pirro, ok? Que se alia a Lisímaco. Lisímaco. Ok? Hã? Pirro. Os dois se aliam, fazem uma aliança para atacar o inimigo comum, que é Demétrio. Tudo bem? Então vamos lá. Então você vai ver aqui que nesse ponto aqui, 287 a.C., Pirro se junta aos seus aliados. Esse aliado é Lisímaco. E nessa batalha, o que acontece? Pirro e Lisímaco ganham de Demétrio. Demétrio morre nessa batalha, ok? E nós vemos agora dois poderes na Macedônia. De um lado, estava quem? Pirro, correto? Que nós estamos chamando ele sendo o rei do sul, e de um lado nós temos Lisímaco, que nós vamos chamar rei do norte. Durante esse período, nós teremos uma guerra fria, entre aspas. A Macedônia estava dividida e os dois países estavam brigando entre si. E quando você estuda a história dessa guerra, Lisímaco, ele usou de métodos para ganhar de Pirro. E os métodos que ele usou foi de subterfúgio e sanções, não deixando mercadorias passarem, infiltração. E acabou que depois de um tempo dessa guerra entre eles, essa guerra fria, 2 anos depois, no ano de 285 a.C., quem que saiu vitorioso nessa batalha? Lisímaco. E Pirro, na Macedônia, foi derrotado. O que significou isso geograficamente? Lembra que na Macedônia, aqui, se vocês olham no mapa, ela ficou dividida, de um lado Lisímaco e do outro lado quem? Pirro. Quando terminou essa guerra fria, Lisímaco aqui ganhou de quem? De Pirro. Então, quando você estuda a história, o que sobrou para Pirro? Só Épiro. Será que a gente já viu isso antes, já no passado? Lembra na batalha de Ráfia, que o irmão Guilherme comentou ontem? Você vê que o rei do sul perdeu todos os territórios, ok? E com a batalha, com a guerra fria entre o norte e o sul, ele acabou sobrando somente com a sua capital. Tudo bem? Sim ou não? Aqui termina a parte da campanha de Pirro na Macedônia. Em 285, existe uma mudança do cenário. No ano 285, começa a ter os problemas aonde? Na Península Itália. Começa a ter problemas com Roma. Ok? Então, deixa eu perguntar para vocês. A campanha de Pirro na Macedônia foi uma campanha vitoriosa? Não? Está com cara que está perdido? Não foi vitoriosa. Nós vamos ver o paralelo disso. Ok. Agora nós vamos entender a campanha que está... Deixa eu botar aqui agora, nessa daqui. Vamos voltar lá. Ok, vamos agora na campanha da Itália. Ok? Então nós entramos aqui no mapa da Itália, onde nós temos o confronto entre Tarento e Túrio.
ok? No ano 285, começou a ter atritos entre Túrio e Tarento. Deixa eu começar a apagar isso aqui agora para a gente continuar. 35 minutos. Na campanha da Itália, nós vamos sair da Macedônia, mas estamos falando ainda de Pirro, tá? Então eu vou apagar isso aqui um pouco. Esses 4 generais já não precisa mais a gente estar envolvido com eles agora. Nós já vemos essa batalha que existiu na Macedônia. Eu vou escrever aqui no canto para nós entendermos os inimigos de Pirro no começo. Quem era o inimigo no começo ele se aliou com Demétrio, correto? Vamos colocar Pirro aqui. Vamos colocar aqui Macedônia. Primeiro ele começou a brigar contra quem? Se aliou a Demétrio, mas depois foi com quem? Demétrio, correto? Depois que Demétrio tirou ele de Tessália, quem se transformou em inimigo dele? Ele se aliou com Lisímaco, e depois ele teve uma guerra fria contra quem? Lisímaco. Então você vê uma troca de inimigos, ok? Então Demétrio depois trocou para Lisímaco. Você vai ver que interessante que também na Itália nós teremos algo parecido, ok? Os inimigos. Inimigos é com I. Eu tenho que voltar para o Brasil. Eu concordo com você, tia. Eu já estou ruim já. Nós vemos os inimigos. Então agora nós vamos entrar na campanha da Itália. Vocês lembram que eu falei de Túrio? 2 classes de aristocratas, ok? Começou a ter esse problema entre os dois. E no ano 285, Túrio apela para Roma para ajudá-los. Por quê? Porque Tarento começou a mandar tropas a Túrio e tirar um pouco do governo que eles tinham lá. E ao pedir essa ajuda, nós vemos que Roma começa a entrar no cenário mundial. O que Roma fez para responder a esse chamado de Túrio? Roma mandou tropas navais, dizem que são 10 navios que foram enviados para o Golfo de Tarento, ok? Bem aqui, para defender Túrio. Só que Tarento, não entendi, vamos voltar de novo. Túrio está aqui, nos anos 285, existiu uma peleia que estava acontecendo, uma batalha entre Tarento, que era grego, contra Túrio. Tarento mandou exércitos para Túrio. E Túrio falou o seguinte: eu não gosto de vocês gregos aqui, eu vou pedir ajuda aos meus aliados. Quando ele pede ajuda aos aliados, Roma envia uma tropa de navios para o Golfo de Taranto, que é aquela região da bota aqui, tá vendo? A parte de dentro da bota, do salto. Quando chega nessa região, Tarento vê isso como um ataque, porque eles tinham um acordo naval entre Roma e Grécia, que eles não poderiam mandar tropas nessa região do Golfo de Tarento. Tarento ataca as tropas de Roma e destrói, acho que 4 navios. E ao destruir os navios, Roma declara guerra contra Tarento. Ok? Então nós vemos o cenário mudando aqui já na Itália. O problema começou porque existiam 2 cidades, Túrio, que estava aliado a Roma, e Taranto, que estava aliado à Grécia. Ok? Deixa eu vir nesse ponto daqui que fica mais fácil, quebrando a linha. No ano 282, depois desses problemas com os navios e tudo, nós vamos voltar para o mesmo gráfico, né? Mas depois desse evento dos navios, Tarento pede socorro a quem? A Pirro. Por quê? Porque eles já começaram a ter as animosidades contra Roma. Então, no ano 280, Pirro, depois de consultar um deus lá, ele pega um oráculo e ele vê que ele tem que ir socorrer Tarento. Mas é interessante quando você estuda os livros de histórias, que eles falam o seguinte, que Pirro, ele se sentia que ele era o novo Alexandre o Grande. E o objetivo dele, como estava tendo aquelas brigas de generais ainda lá, estavam os outros Ptolomeus, aqueles pessoal estava naquela área, ele queria fazer o seguinte: bom, Roma, como é nova no cenário mundial, se eu ajudo Tarento
ganho de Roma é um ponto de salto, é um trampolim para eu conquistar a Península Itálica e depois conquistar as ilhas da Sicília, que ficam do lado ali, ok? As ilhas da Sicília, que ficam bem aqui, e conquistar uma cidade chamada Cartagena. Está correto em português? Carto e Cartagena é a mesma coisa. Por que era importante essa cidade de Cartagena? Se você Cartagena, você vai ver que é um ponto que fica na África, muito perto da Península Itálica. O Cartago fica bem aqui, ó, aqui é a Sicília. Então, assim, se você conquista aquele ponto da África, onde você pode conquistar? A África. Então ele viu como um trampolim. Eu vou para cá, conquisto Taranto, né, conquisto Túrio, conquisto a Itália, pulo para a Sicília, pulo para Cartagena, pulo para a África. Então essa era a intenção de Pirro, era conquistar o mundo. Isso que ele queria fazer. É interessante você ver isso, que no futuro, que Pirro vai se comparar com alguém. E se esse alguém, a intenção também de conquistar o mundo, a governança global. Tá? Então nós estamos nesse período onde aqui agora, no ano 280, Pirro, depois de conquistar, né, conversar com as pessoas e o oráculo, ele vai chegar em Tarento. E uma das coisas que ele faz ao chegar em Tarento, ele já toma conta da cidade. Ele já governa a cidade, ou seja, quem manda sou eu. Naquele momento ele já se transforma num ditador. Ok? Você vê Pirro entrando como ditador. E aí ele começa a sua campanha balística contra Túrio, que no caso eram quem? Roma. Então vamos voltar para o nosso mapa aqui, para o nosso PowerPoint. Então nós passamos aqui. Nós vamos então entrar nessa guerra pírrica. A guerra pírrica é uma guerra que começou do ano 280 e vai terminar no ano 275. E esse termo pírrico é muito usado hoje quando você tem um tipo de batalha que você perde. Nós vamos explicar isso. Então no ano 280 você vê Pirro, que saiu de Épiro, chegando em Tarento. Chegou em Tarento, ele já governa a cidade, se transforma num ditador. E ele sai para a batalha. Olha onde que é a batalha. A primeira batalha chama a Batalha de Heracleia, que aconteceu no ano 280. E aqui, um historiador muito interessante, esse historiador, ele fez um gráfico da guerra, da batalha, de como é que foi essa batalha. E nessa batalha você tem de um lado, a poderio bélico dos gregos. Qual era o método de batalha dos gregos? O que eles usavam para lutar? De que tipo era a formação deles? Falanges, eles usavam falanges, ok? Tinha como se chama? As lanças, né? Super longas, tinha os escudos, mandavam as flechas, era um método de guerra deles. E eles conquistavam tudo. Você vai ver que o método de guerra dos romanos não usavam falanges, usavam legiões, que é diferente a batalha entre os dois. Então você vai ver que nessa batalha, Pirro achava que Roma era qualquer povo. Só que ele foi surpreso. Porque nessa batalha, Roma, quando começou essa batalha, aqui estava o acampamento dos romanos e aqui estava o acampamento de Pirro. E que dividia essa batalha era um rio. Isso aqui não tem significado profético, que eu só estou contando porque, como eu estudei essas coisas, eu achei interessante que faz você entender um pouco também. E logo quando começou essa batalha, Roma começou, eles enfrentaram de frente em frente, mas Roma, pelo flanco esquerdo, passou por umas árvores e atacou Pirro. E logo quando atacou Pirro, Pirro percebeu que ele começou a perder muitas tropas. E uma da coisa que ele viu que os soldados de Roma eram soldados do Império Romano, eram soldados leais, que lutavam pelo poder de Roma. E os soldados de Pirro, eles não eram, a maioria deles eram mercenários, eles tinham que pagar as pessoas para lutar por eles. Então logo nessa batalha, quando ele começou a ganhar, Roma foi capaz de empurrar para frente. E o exército de Pirro começou a ter que retroceder, porque não estava aguentando a pressão do exército romano. E essa pressão foi tão grande que eles voltaram de novo a se alinhar frente a frente. Né? Aqui do lado você tem as falanges, aqui você tem as legiões, e do lado você tem as cavalarias. Né? E começou essa batalha e Roma de novo começou a ganhar, e Roma começou a puxar para o lado, né, para o lado esquerdo de novo, e começou a ganhar esse território. E Pirro ficou assustado com isso. Pirro teve que fazer algo para ganhar essa batalha. E a primeira vez na história de uma batalha romana, uma arma secreta foi usada. E essa arma secreta que trouxe a vitória da batalha de Pirro, foi o uso de elefantes de guerra. Os elefantes, naquela época,
Ipso usou elefante também, ok? Mas Roma nunca tinha capacidade, nunca tinha tido uma batalha com elefantes. Você imagina, os romanos usavam o que para usar? Cavalos, correto? Os elefantes, eles usavam da seguinte forma, eles botavam revestimentos no elefante, botavam uma plataforma, e em cima ficava entre 3 a 4 pessoas. E eles tinham uma posição de relevo, de altura, e onde eles pegavam as armas e mandavam ver para baixo para pegar as pessoas de baixo. E é interessante que os elefantes eles só andavam numa direção, não é como um cavalo adestrado que você pode controlar para lá e para cá. Então é positivo que ele vai massacrando todo mundo na frente. Mas se por alguma razão ele não consegue discernir se é um do bem ou um do mal. Isso é interessante, porque você vai ver nas outras batalhas, tem esse problema de direção do elefante. Então quando o Pirro traz essa arma surpresa, ele é capaz de ganhar a batalha de Lecleia. E ele diz que essa batalha ele ganhou com muito custo. Diz estimativas, às vezes 11 mil tropas romanas e 4 a 5 mil tropas gregas perderam. E naquele momento ele não tinha como restabelecer o seu exército. Então ele falou assim, puxa, eu ganhei, mas foi mais uma derrota do que uma vitória. Passaram-se mais um tempo, aqui mostra que então, aqui, ó, ele liberando a sua arma secreta, e os elefantes foram lá e fizeram ganhar a guerra. Logo depois dessa batalha, Pirro ganhou um momento. Ele falou assim, ok, vamos continuar, vamos para frente, vamos para adelante. E ele continua subindo e começa a conquistar várias cidades. E ele chega quase perto de Roma. E ele fica aproximadamente 2 dias de Roma. E ele está chegando lá e fala assim, bom, vamos conquistar Roma, mas ao mesmo tempo ele fala assim, bom, eu não sei se é uma ideia inteligente conquistar Roma, porque Roma está voltando dessa batalha. Se eu estiver em Roma, eles podem me pegar e me atacar e eu posso perder. Então ele muda de direção e vai para uma outra batalha que é chamada Batalha de Ásculo. Essa Batalha de Ásculo aconteceu no ano 279. E nesse mapa de guerra aqui é interessante você ver, os romanos aprenderam já contra os gregos. Dessa vez essa batalha foi num terreno que tinha relevo. E tinha um rio que separava eles. E entre eles tinha muitas árvores. Então quando começou a batalha, eles tentaram evitar confronto numa planície. Porque se tivesse com isso seria difícil ganhar. Da mesma forma, demorou 2 dias essa batalha, somente 2 dias, essa batalha de Ásculo. E é interessante você ver o número 2, que só demorou 2 dias. E nessa batalha aqui atrás, não dá para ver essa cor aqui é o exército de Pirro, aqui o exército da falange romana, ok? Da legião romana. Aqui traz essa cor, qual que era a arma secreta que Pirro tinha? A mesma coisa. Só que Roma foi inteligente. Roma construiu 300 carroças anti-elefantes, e com isso daí eles conseguiram ganhar mais do Império Grego, mas ele foi e liberou os elefantes. Você consegue ver nesse desenho aí, essa briga onde os elefantes são usados, né, como uma arma estratégica de batalha. Chegamos já na terceira batalha. Antes de chegar na terceira batalha, que é a Batalha de Benevento, eu quero mostrar algo para vocês. Durante 279 até a próxima batalha, que é 275, o que acontece com Pirro? Ele resolve sair da Península Itálica e ir para Sicília. Ele começa a ter uma campanha na Sicília para tentar conquistar aquele território. E aí tem uma batalha contra os cartagenos e tudo mais, e os cartagenos se aliam a Roma, então Pirro está lutando de novo contra Roma, e ele acaba saindo da Sicília sem ganhar nada. E ele, ao sair da Sicília, ele vai para a sua última batalha, que é a Batalha de Benevento. Essa Batalha de Benevento aconteceu no ano 275. E nessa batalha, adivinha quem ganhou essa batalha? Roma ganhou essa batalha. Então nós vemos que o rei do norte ganhou essa batalha. Não adiantava mais ter elefantes, porque o exército romano aprendeu com as 2 derrotas. E dizem-se a história que tinha uma mãe elefante, que essa mãe elefante... a mãe tinha um elefante pequeno. Eu sei que ela ao invés de andar para frente, ela voltou para o próprio exército. E ao ela voltar, os elefantes voltaram e esmagaram o próprio exército da Rússia. Oh, desculpa. De Pirro, já entreguei o ouro já. De Pirro. Já entreguei o ouro já. Tudo bem? Então nós vemos aqui nessa campanha, no ano 275, acaba tendo essa batalha de Benevento. Vamos voltar ao nosso gráfico aqui.
Nós chegamos aqui na batalha de Heracleia, a batalha de Asculo, a batalha de Benevento, ok? Nós vemos que o elefante está nesse período. Interessante que eu botei aqui ditador também e elefantes, por quê? Porque quando Pirro foi para Sicília, lá ele se transformou num ditador também. Eles achavam que Pirro ia ser um libertador na Sicília, e também foi um ditador, tá? Até que... Assim como Tarento, correto, assim como Tarento. Então nós vemos os elefantes foram usados até que ele perdeu nessa batalha, só que Pirro foi morrer no ano 272. Sabe como Pirro morreu? Ele estava numa batalha, numa cidade ali na Macedônia. E nessa batalha ele estava em cima do seu cavalo, e a mãe de um soldado jogou uma pedra lá de cima, a pedra bateu na cabeça dele, ele caiu no chão, veio um soldado e matou Pirro. E ele tinha 46 anos de idade quando Pirro morreu. No ano 272, que Pirro morreu. E exatamente, irmãos, nesse ano, 272, foi quando Tarento caiu. Porque 273, depois de perder Benevento, Tarento tentou fazer um acordo com Roma. Não, tudo bem, vamos manter tudo bem aqui. Eles tentaram manter esse acordo, 275, até que chegou 272, Roma tomou completamente a Itália. Tomou completamente a península onde ficava Tarento. 273 é o número que a gente pegou, lembra, na história de Atos, para a gente conectar? E nós vimos que o Egito, que é o rei que está no sul, que no nosso tempo nós vamos explicar quem é esse Egito, fez uma aliança com Roma, porque Roma, durante essa guerra de 280 a 275, venceu esse grande general, esse Alexandre o Grande II, nessa batalha pírrica. E o nome pírrico quer dizer que você ganhou algo por uma custa muito, você perdeu muito para ganhar. Tudo bem? 52 minutos. Agora eu quero pegar... Será que dá tempo de a gente começar a próxima aqui? Eu quero comparar... Vamos continuar aqui então. Com quem que eu vou comparar Pirro no futuro? Eu vou comparar Pirro com um rei que vem do sul, que é Vladimir Putin. E para isso a gente tem que ir na próxima história. Então vamos para a próxima história. O próximo cenário que nós vamos usar, o próximo gráfico, é esse gráfico que está sobre a história russa do rei do sul. Ok? Tudo bem? Vai ser a próxima página, 50. Nós vamos ver que existe um paralelo de como o cenário mundial começou a ocorrer. Ok? Eu quero fazer a comparação com vocês agora, nesses últimos 10, 15 minutos, comparando Pirro com Vladimir Putin, ok? Por que eu vou comparar isso? Porque em Daniel capítulo 11, versículo 40, nós estudamos essa batalha do rei do norte e o rei do sul, nós vemos que a Rússia não caiu e nós temos um governante da Rússia que é Putin, que é o presidente. E Putin controla o rei do sul. Por isso eu quero ter a autoridade de fazer essa comparação dos dois. Então vamos ver se existem ou não semelhanças. Tudo bem? Putin. Antes de eu ir lá, vamos olhar esse gráfico aqui. Eu quero mostrar um pouco Pirro. Quando você vê o rei de Pirro aqui, de Pirro, a história de Epiro, ok? A história de Épiro. A história de Épiro. O primeiro presidente, o primeiro rei, o primeiro governante desse país se chamava Ademetos. Ademeto. De Ademeto até chegarmos o presidente Pirro, quantos presidentes, quantos reis nós tivemos durante essa história? Nós tivemos 10 reis. 10 presidentes ou reis, ok? Eu quero pegar alguma dessas características. Eu não vou falar esses primeiros, eu vou falar do 2, 3, 4, 5, do quinto para frente. Aessédes, não sei como é que fala o nome, Aessédes é o pai de Pirro. Aessédes, ele entrou no poder, e quando ele entrou no poder, ele teve um golpe de Estado, e Neoptolomeu II tomou o trono de Aessédes. Ok? Depois de um tempo, a mesma pessoa, conseguiu, Eacides,
Depois eu conserto. Eacides tomou o trono de Neoptolomeu e entrou no poder. Ok? E depois dele ter entrado, Neoptolomeu. Depois de Eacides, que é o pai de Pirro, quem entrou no poder foi o seu tio. O seu tio se chamava Alceteus. E a característica desse Alceteus II, ele tinha um problema muito grande de self-control, de autocontrole. Distúrbios de comportamentos. E depois disso, nós temos Pirro entrando como rei. Pirro era imaturo naquela época e ele saiu da cidade de Épiro, e ao sair de Épiro, ele foi para um casamento, acho que no sul, no Egito. E ao sair, quando ele voltou para Épiro, adivinha quem estava no poder? Nós temos uma outra pessoa que entra no poder, o Neoptolomeu II, que era o mesmo que deu o golpe de Estado aqui. Tudo bem? O que Pirro fez? Ok, vamos manter aqui uma boa teoria de bom relacionamento, vamos continuar juntos. E existia um período onde houve uma corregência, 2 reinos governando ao mesmo tempo. Ok? Só que Pirro acabou fazendo o que com Ptolomeu? Acabou matando Neoptolomeu, e somente ele foi o rei de Épiro. Ok? E depois da morte dele, que foi no ano 272, que ele morre no ano 272, nós vamos ver que o país dele foi dividido em 7 regiões, ok? E depois se transformou numa Liga das Nações, a região de Épiro. Liga das Nações. Ok? So, essa é a história de Épiro. Agora vamos voltar um pouco aqui na história desse rei do sul, que é Putin. Então vamos lá. Putin, ele é um dos presidentes que vem de uma família muito pobre. Ele nasceu na região de Leningrado. A mãe dele trabalhava numa fábrica, vivia nas favelas. Se você estuda a história dele, ele era uma pessoa muito pobre. Uma outra característica de Putin é que ele era um soldado. Se vocês sabem, ele era um agente da onde? Da KGB. Ele participou de campanhas militares. Na época do Afeganistão, ele estava presente como um soldado. KGB é o serviço secreto do russo. É como se fosse a CIA, a CIA dos Estados Unidos. O outro da União Soviética chama KGB. Então ele era desse governo. Então desde 1895 a 1890 ele trabalhou na Alemanha Oriental, chefiando o departamento de fronteiras. Né? Ele foi para a Alemanha Oriental. É interessante que no dia quando caiu o Muro de Berlim, dia 9 de novembro, adivinha quem era a única pessoa que estava lá, não sei se era a única pessoa, mas um dos únicos que estavam na embaixada russa na Alemanha Oriental? Putin. Se você ler, tem um documentário muito bom que conta isso, que ele chamou o KGB pedindo ajuda, a KGB não respondia o telefone, ligava para a Rússia, falou assim, se vira. E queimou o documento, e ele falou lá, saiu na frente da multidão, falou, se vocês entrarem aqui, tem um exército que vai matar vocês, e botou medo em todo mundo, ninguém entrou. Só ele. Eu não sei se era ele ou tinha algum outro, mas assim, não era ninguém, comparando com o que era antes. Então você vê o poder de persuasão que ele teve. Então vamos lá. Aqui agora, eu quero voltar, desde quando eu quero comentar sobre algumas pessoas aqui, sobre Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev, ele foi o último presidente da União Soviética, onde ele começou a governar desde 1985 até o dia 24 de agosto. Eu quero comentar de alguns presidentes, ok? Da mesma forma que eu botei a linha de Épiro, aqui vai ser a linha da União Soviética. E o primeiro que eu vou botar aqui vai ser Stalin. Ok? E nós vamos vir aqui nesse período de Gorbachev. Ok? E Gorbachev foi o último presidente que entrou na União Soviética até ela cair. E olha que interessante isso daqui. Quando você vê a história de Épiro, nós temos o pai dele chamado Aecides. E por que ele saiu do poder? Teve um golpe. No dia 19 a 21 de agosto de 1991, houve um golpe de Estado por uma pessoa chamada Gennady
Yanayev. Esse Gennady Yanayev, junto com as forças militares, eles entraram e tentaram tirar Gorbachev do poder. E ele saiu do poder, Gorbachev. Ele, ao sair do poder, somente por 3 dias, mas ele foi destronado do poder, Gorbachev. E depois, no dia 24 de agosto, Gorbachev foi capaz de voltar a entrar no poder de novo. E esse golpe de Estado, Gorbachev voltou no poder de novo. Quem voltou no poder? Aecides recebeu um golpe. Entrou uma outra pessoa, que foi Neoptolomeu. Depois, quem entrou no poder de novo? O próprio Aecides, que era o pai de Ptolomeu, o pai de Pirro. Gorbachev estava no poder, recebe um golpe, e Yanayev entra no poder. Gorbachev volta por dentro de novo. E o que acontece depois disso? Gorbachev ele resolve sair da presidência, e quem entra na presidência é o próximo presidente, que é chamado quem? Boris Yeltsin. Você está falando já a história para mim. Boris Yeltsin foi o novo presidente que entrou depois de Gorbachev. Então eu vou marcar para vocês aqui que Boris Yeltsin, o problema dele, que eu já escrevi ali já, ele tinha problemas. Se você busca na internet, tem vídeos que mostram dele, e até os documentários do próprio Putin, eles mostram Boris Yeltsin uma pessoa que tinha muito problema de controle de temperamento. E ele envergonhava a nação russa, porque a maioria das vezes ele estava bebendo, e as pessoas tinham que carregar ele de um carro, de tão bêbado que ele estava. Ele começou dia 10 de julho de 1991, até 31 de dezembro de 1999. Então nós vemos aqui que Boris Yeltsin, ele entra no poder. E qual era a característica desse Alceteus, que era o tio de Pirro? Ele tinha problema de controlamento, de transtorno de atitude. Então nós vemos que Boris Yeltsin também tem um problema de quê? Autocontrole. E depois de Boris Yeltsin, deixa eu voltar lá. Quem que entra no poder depois dele? Putin. Ok? Temos tempo ainda? Dá para falar mais um pouquinho disso aqui? Não? Não, para terminar vai ser mais alguns minutinhos. Termino? Vamos lá. Então nós estamos vendo aqui, conta de Stalin. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Vamos falar um pouco de Stalin então. Stalin foi um dos primeiros presidentes que entrou. Stalin, olha a comparação de Stalin com Putin. Se você for ver todos os presidentes que entraram na União Soviética, só existiram 2 presidentes que eram pobres, que vieram de famílias sem dinheiro. Nós temos que lembrar o alfa e o ômega, o começo e o fim. Stalin, ele era de uma família muito pobre. O que Stalin foi? Foi um soldado. O que Putin foi? Um soldado também. O fim, desde o princípio. Então ele era pobre. Soldado. Além disso, ele seguiu Lenin. Lenin, quando entrou depois da Revolução Russa, Lenin adoeceu, se enfermou. Ele se adoeceu e ele deu o poder para Stalin, ok? E você vê que Stalin, ele participou da Segunda Guerra Mundial. Ele foi o presidente, quando estudamos na próxima palestra, que esteve com toda a negociação com a Alemanha, com tratados, com a Guerra Fria. Quem foi o presidente foi Stalin. Então, Vladimir Putin, ele entra no poder, como eu falei para vocês, de uma família pobre, e no ano 2000, depois de Gorbachev, ele toma o poder de Gorbachev, não toma o poder, ele como era o primeiro-ministro, ele entra como presidente, ele entra pelas suas primeiras eleições. No dia 26 de março, Putin se elege como presidente e ele ganha 53% dos votos no primeiro turno. E por quantos anos ele fica no poder? 4 anos. Porque lá naquela época você só podia ficar 4 anos no poder. Depois de 4 anos ele tem a segunda reeleição, dia 14 de março de 2004. E quem ganha essa eleição? Putin. Olha quantos votos ele tem. Quase 72% dos votos. Vitória no primeiro turno. Depois disso, quando terminaria o turno dele? 2008, correto? E a Constituição russa, você não pode governar mais de quantos anos? 2 períodos. Então nós temos um problema aqui, correto? Se Deus ilustra o fim desde o princípio, na história de Épiro,
o que aconteceu aqui? Pirro foi general, depois o que aconteceu? Chegou um período que aconteceu o quê? Nós temos 2 governandos. Em 2008, começou as eleições. Quem é que está rodando? Quem é que está se candidatando para a presidência? Quem é esse rapaz aqui atrás? Medvedev é o nome dele. Tá? Dmitry Medvedev. Olha que interessante essa foto. Os dois estão do lado, até parece que Putin está na frente e está falando para ele assim, ó. Eu achei interessante essa charge aí, que explica muito bem Medvedev e Putin. Por quê? Putin usou é que nem no Brasil, Dilma e Lula. Se formos fazer o Lula e o Haddad, mas se você fazer uma comparação na época de Dilma, Lula ficou 8 anos, precisava de alguém no poder. Exatamente a mesma coisa. Então nós vemos aqui que quem é o presidente é Medvedev, mas quem é que manda aqui? Putin. E continuou como primeiro-ministro, muito obrigado, ele continuou como primeiro-ministro. Então eu vou colocar aqui, nós temos Medvedev, mais Putin. E nós temos aqui uma corregência. Depois de 2012, algo vai acontecer. Ele muda a Constituição russa, e agora o termo a cada 6 anos, em vez de 4 anos, e ele pode se reeleger uma vez que você já foi presidente por 8 anos. Então ele vai para essas eleições. 6 anos. 6 anos. Agora o seu turno, em vez de 4, são 6 anos. É para 6 anos. Ele vai entrar, vai ficar mais 6 anos. A próxima eleição vai ser 2018, que foi que ele já ganhou. Tá? Aí estou falando. Mas aqui, olha que interessante, irmãos. Quando ele entra nessa eleição, essa eleição foi muito tumultuada. E na próxima palestra nós vamos comentar por que ela foi tumultuada. Ok? Existiu motins, existiu uma oposição muito grande contra Putin nessas eleições. Se vocês se lembram, em 2011, começou uma revolução em termos no Oriente Médio, em vários países no mundo. Vocês se lembram o que aconteceu? Começou num país, na Tunísia. Começou a ter uma briga contra um ditador que tinha lá. Como é que se chamava isso? Primavera o quê? Árabe. Você vai ver que desde 2011, foi dezembro de 2011, ok? Se espalhou para vários países do Oriente Médio, Tunísia, Egito, Líbia, Síria. E com essas coisas, você vê que os historiadores dizem que foi tudo fomentado pelo serviço secreto americano. Porque eles queriam criar essa instabilidade e Putin começou a ver essa instabilidade como revoltas no mundo, que a próxima revolta ia acontecer aonde? Na própria casa dele. Na próxima palestra nós vamos estudar que ele sabia, quando ele viu a morte daquele general Gaddafi, e ele viu que estava morrendo, ele falou assim, gente, isso não pode acontecer comigo. Então, nas eleições de 2018, ele ganha de novo, ok? Mas algo aconteceu durante essas eleições que eu vou cobrir nas próximas palestras. Ele ganha de novo com 77% dos votos nas eleições desse ano. E ele vai até são 6 anos, 2024. Putin vai estar presidente. Quais são as comparações se Deus ilustra o fim desde o princípio, correto? Então, se você procurar aqui, Stalin, ele era da onde? Vamos botar aqui no gráfico. Nascido de uma família o quê? Pobre. Putin também nasceu de uma família pobre. Stalin foi soldado, não foi? Lenin adoeceu e ele assumiu a presidência. Quem adoeceu aqui? Para quem passou a presidência? De Boris Yeltsin para quem? Para Putin, ok? Você vê aqui, desempenhou um papel decisivo na Alemanha nazista. Ele desempenhou um papel decisivo, e aqui ele vai estar um papel decisivo no final dos tempos. Eu copiei aquele, está errado aquilo ali. Mas o que mais que eu quero mostrar para vocês aqui? O czar Nicolau da Rússia II. Quem foi ele? Ele foi o último czar na Revolução Russa, que foi em 1917, que marcou o fim da monarquia. Ele foi tirado pela Revolução Bolchevista, por Lenin, ok? E olha que interessante isso aqui, irmãos. Espera aí. Lenin, cadê meu iPad?
falar certo aqui para vocês. Com Gorbachev, foi o fim do quem? Da União Soviética. Então aqui você marca o fim com o czar, ok? Você marca o fim da monarquia, o fim da União Soviética. Stalin, o mesmo paralelo com Putin, ok? Você vê Lenin, o mesmo paralelo com quem? Com Boris Yeltsin. Lenin se adoeceu e deu para Stalin o poder. Boris Yeltsin, pelo autocontrole, deu para Putin o poder. Para terminar, irmãos, Deus controla toda a história. Não tem como isso daqui ser um acaso. Não tem como você ver um governador, um general da Macedônia, a mesma sequência que governou a sua ascensão e a sua queda, ter o mesmo paralelo com o mesmo rei do sul no final dos tempos. Mesmo que você queira inventar, não tem como você fazer isso. Quando eu vi esse paralelo, eu vejo a mão de Cristo. As pessoas falam que a gente não fala de Cristo nas nossas histórias, mas quem é que controla tudo isso daqui? Cristo. Então vamos terminar com uma oração. Senhor Deus que está nos céus, muito obrigado, Senhor, porque a sua mão está no começo da história e estará até o fim. Obrigado pelas essas histórias de como surgiu esse rei do sul, como nós podemos tirar paralelos de como ele interagirá com o povo de Deus. Obrigado por essas joias, que é um gozo tão grande ver que a sua mão está nisso. Continua conosco nessas últimas palestras que temos hoje à tarde, que possamos manter a nossa concentração e também prepararmos para o sábado. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.